Tá bom. E você pode descrever como foi para você ser um estudante internacional na FUSEL? Hum, Ser um estudante internacional? Por exemplo, que quando eu fui estudante internacional na FUSEL 25 anos atrás, e para mim foi muito importante que eu cheguei. Em meu caso, eu estava um país diferente, com língua diferente, costumes muito diferentes. Quando eu cheguei lá, rapidamente encontrei uma comunidade de estudantes internacionais também, latinos, muitos, e que foi um suporte importante de amizade, emocional também. ah, ah, mas isso foi organizado tudo pelos estudantes. Hoje tem a universidade, tem mais a, a infraestrutura para apoiar a estudantes internacionais. Ah, eu acho que essa é a pergunta que estou fazendo a você. É, eu já estava morando em Orlando, então para mim foi um pouco fácil me realocar. Eu já estava entendendo o inglês um pouquinho melhor do que 2 anos antes. Agora, eu acho que me ajudou muito a expandir assim meus olhos, como eu via o mundo, né? Porque eu conheci pessoas do mundo inteiro. Eu tinha amigas venezuelanas, colombianas, italiano, chinês, tinha gente do mundo todo, não só americano. E isso para mim foi muito legal, porque eu aprendi de culturas diferentes, as amizades que eu tenho até hoje, grupo no WhatsApp, a gente ainda conversa, as pessoas da Full pessoas que hoje em dia estão espalhadas pelo mundo. Então, para mim foi muito legal. Eu gostei muito dessa experiência e não tive dificuldades assim. A Fuseio sempre tinha o ISS, né, que é International Student Society, Uhum. que é a sociedade de alunos internacionais. Eles faziam eventos, as pessoas se conheciam. Às vezes a gente ia jogar boliche ou comer pizza. Eu acho que sempre teve Futebol. futebol. Eu nunca fui no futebol, mas isso é porque eu acho que eu não quis mesmo. Mas meus amigos iam. Sim. Então Eu sempre acho que é teve muito esse. popular a International Society, os games de futebol. Eu queria que tivesse um time de tênis, mas não tinha muita. Somente duas pessoas, nada. Ou quatro. Tá bom. Volta ao presente, estamos agora mesmo vivendo tempos diferentes. Temos a pandemia que mudou muita coisa na nossa vida cotidiana, e a forma que trabalhamos e usamos a tecnologia. Eu acho que parte dela voltará, parte permanecerá. Estamos vendo que distintas partes do mundo estão afetadas diferente. Nos Estados Unidos, agora mesmo, parece que estamos saindo da crise. Outros países, como a Índia, estão entrando. Ah, então, muda muito na vida cotidiana. Eu acho que a empresa de vocês também mudou muita coisa. É, e a pergunta que eu sempre tenho é: o que você acha que vai ficar depois da pandemia? Se você pode imaginar. Hum, com certeza afetou muito a indústria. Eu acho que até de uma maneira positiva, Uhum, porque assim, as pessoas começaram a ficar muito em casa por causa da pandemia, dos lockdowns, etc, né? Então, as pessoas começaram a ficar muito mais em casa, as pessoas começaram a usar muito mais a tecnologia, né? Jogar muito mais videogame, assistir muito mais Netflix, filmes, etc. E do nosso lado, das pessoas que criam as coisas, a gente parou de ir para a empresa pessoalmente para trabalhar nos computadores de lá e começou a trabalhar de casa.
para mim, isso, o home office, não só para mim, mas todos os meus amigos que a gente conversou sobre esse assunto, isso é uma coisa muito boa, trabalhar de casa, que sempre é possível fazer isso, né? Agora, quanto ao que vai ficar, o que vai mudar a partir de agora, quando a situação começar a ficar melhor, quando todo mundo ficar vacinado, eu sinto que o home office vai ficar de uma certa forma. Eu sinto que, em vez de ir de segunda a sexta para a empresa, todos os dias, eu já ouvi muita gente falando que vai rolar de ir para a empresa 2 ou 3 vezes por semana e ficar em casa 2 ou 3 vezes por semana fazendo home office. E eu acho que isso é uma coisa boa, uma coisa muito boa, porque dá para a gente respirar um pouco enquanto a gente trabalha de casa. E aí, em vez de só trabalhar de casa o tempo todo e ficar muito tempo em casa, a gente dá uma saída, fica um pouco na empresa também, que é uma coisa saudável. Então, a pandemia ajudou muito a indústria de tecnologia por conta das pessoas ficando em casa e jogando cada vez mais jogos, assistindo cada vez mais filmes. Vocês sabem Covid trouxe mais jogadores a jogo que você está desenvolvendo? Há mais pessoas jogando? Não sei te responder. Não saberia, então. Mas, em geral, na indústria de games, causou um crescimento grande. Sim. Com certeza. Então, tem uma pergunta também no grupo de Telegram. Hoje estão fazendo muitas perguntas. No ano passado, que é relacionado com esta conversa, no ano passado, parece que a explosão de produção de jogos, esse ano segue o mesmo padrão ou estabilizou a quantidade de lançamentos? Segue o mesmo padrão ou estabilizou a quantidade de lançamentos? Eu acho que tem cada vez mais lançamentos, né? Desculpa, eu não entendi direito a pergunta, para ser bem sincero. Eu acho que essa é a resposta. Eu acho que por mais lançamentos durante o ano passado, no este ano tem aceleração de lançamento em comparação com o ano passado, que era uma aceleração com o ano anterior. Sim, sim. Com certeza não estabilizou. Teve cada vez mais. Isso com certeza está crescendo. Com certeza, sim. A Fussel enfatiza muito o networking. Quando você foi para 2 programas, né? Foi para pregado e depois para mestrado. Não importa se você está em qualquer programa de arte, tecnologia, música, pregrado, mestrados, sempre você vai enfatizar muito o networking. No momento que você chega lá, professores, todos estão falando de networking. Eu sempre gostaria de saber qual é o papel de networking em sua carreira. O networking é o que eu sempre mais sugiro para as pessoas conseguirem, porque é super importante. É a coisa mais importante que você precisa saber quando você está procurando um emprego. Porque assim que eu me formei da Full Sail, aquele mesmo amigo italiano que eu comentei que eu tinha, se formou, acho que um pouquinho antes, ele conseguiu um emprego na 2K Games, e graças ao networking, porque eu era amigo dele, ele me referenciou de dentro da empresa e eu consegui meu emprego. E depois disso, eu me formei, quando fiz o mestrado na Califórnia, eu estava procurando emprego, eu apliquei para 60, 70 empresas de animação. De todas essas, eu consegui umas 5, 6 entrevistas, mas eu entrei na Sony, que é uma empresa que eu não apliquei, porque eu tive um amigo que era de lá,
que se formou na Full Sail comigo, que também era um animador. Ele não estava na Sony, mas ele já tinha animado na Sony. E ele me referenciou. Ele sabia que eles estavam procurando de animadores e ele me indicou. E eu consegui um emprego na Sony, que é uma empresa que eu nem tinha aplicado. E com certeza foi o melhor emprego de todas as opções. Nossa. Então, e mesmo aqui no Brasil, depois de ter voltado, quando as empresas têm jobs novos, elas precisam de pessoas, elas não abrem uma vaga num site e falam, apliquem aqui. Tipo, tudo bem, isso acontece. Mas antes de fazer isso, elas vão perguntar, você tem alguém para indicar? Para quem já está lá dentro. E se essa pessoa tem alguém para indicar, eles vão com a pessoa que foi indicada. Então, essa indústria é uma indústria que todo mundo meio que se conhece. Foi daqui para lá, já tem um contato numa empresa nova. E aí as pessoas vão sempre expandindo esse networking. E com certeza é a coisa mais importante na indústria. Porque sem o networking é muito mais difícil de conseguir um emprego. Então, você aplicou as 60, 70 empresas. Tive 5 ou 6 entrevistas, como 10%. Mas o emprego que você encontrou foi uma empresa maravilhosa, uma marca global que você não aplicou. Exato. Porque conhecia alguém lá. Exato. Graças ao networking. Caraca. Incrível. Uma história incrível. Enquanto a tecnologia, Fábio, a tecnologia muda muito. Eu sempre gosto de saber quanto a tecnologia ha mudado de que você se formou na Full Sail até hoje. Quanto acha que a tecnologia em sua área ha mudado? Eu acho que, em termos de animação, como eu sou um animador, mudou quase nada. Porque a animação é, assim, criar o movimento do personagem. Isso não muda. Acho que mudou, tipo, do 2D para o 3D. Mas mudou muito em outras áreas, como a modelagem, o rigging, os VFX, o render, todas essas coisas foram cada ano que passa, ficando mais fortes, mais potentes, cada vez mais realistas. Vê jogos hoje que são super realistas. Você olha assim e você fala, isso podia ser um filme, né? Hoje em dia, o tempo já se passou tanto que os jogos alcançaram a qualidade do 3D de filmes. Então, com certeza, a cada ano que passa, essa área fica cada vez mais potente. Eu só diria que na área de animação, especificamente, ela não muda porque a animação é fazer o movimento e não importa qual tecnologia você tenha, isso sempre vai ser... Os princípios da animação não mudam. Princípios da animação. A animação tem os 12 princípios da animação, que é uma das coisas que a gente viu na FEIO, e eles vão ser sempre os mesmos, não importa em qual ano você esteja. Tá bom. Para as coisas que mudaram nas outras áreas, em rigging, rendering, modelagem, iluminação, a tudo isso, como você se adapta? Ou tem uma metodologia para adaptar-se a tecnologias novas? Eu acho que você tem que estar sempre atualizado. A gente mexe num programa que chama Autodesk Maya. É o programa que eu aprendi na Full Sail. E ele, até hoje, até meia hora atrás, estava usando. Foi o programa que eu usei na Sony. E todo ano, o Autodesk lança um Maya novo. Então tem o Maya 2013, tem o Maya 2014, 2015, 2016.
Eu ainda estou no Maya 2018. Então eu ainda estou uns anos atrasado. Mas é porque eu não sinto muita necessidade de baixar o Maya 2020 no que eu faço, né, na animação em si. Mas os meus colegas de trabalho, o modelador, ele está usando o Maya 2020. Então, cada ano que passa, você tem que ver quais são as mudanças, o que, que tem de novo, o que, que te possibilita fazer agora que não possibilitava antes, e sempre ficar atualizado nas mudanças. Tá bom. Tenho uma pergunta de realidade virtual, que sempre é muito interessante, porque as pessoas veem a realidade virtual como outra a forma de videojogos. Ah, ainda não é somente para videojogos, mas o que acha que você acha que a realidade virtual vai ter um impacto grande em desenvolvimento de jogos? Eu acho que ainda não, mas com certeza no futuro, sim. Eu acho que a realidade virtual é uma coisa que é nova, relativamente nova na tecnologia, e ela ainda não atingiu o potencial que ela tem para atingir. E eu acho que isso vai mudar com o avanço da tecnologia. Eu acho que daqui 20, 30, 40 anos, a realidade virtual vai ser, na minha opinião, eu acho que ela vai ser muito melhor do que ela é hoje. Então, consequentemente, muitos jogos vão usar realidade virtual. Hoje em dia, esse ramo está crescendo, mas eu acho que ele ainda está no início. As coisas estão começando a acontecer agora. E são super legais. Mas eu acho que a realidade virtual ainda não atingiu o potencial que ela tem para atingir no futuro. Você acha que é uma função da a visualização que tem que atirar para melhor ou é uma função da interface, interação com o videojogo? Todas as opções que você falou, tudo. Uhum. O jeito que o jeito que você interage, que você se mexe, o jeito que você vê as coisas que elas aparecem na sua frente. Eu acho que tudo ainda vai melhorar mais do que já é bom hoje. Hum. Um, tem outra tecnologia da games que você faz que está fazendo muita inovação. Outra pergunta, voltar para isso. Tenho curiosidade da motor de games que você usa para seu jogo. Você está fazendo um motor novo, proprietário, ou você está desenvolvendo na motor comercial como Unreal ou Unity? Unity. Unity. Eu sei que muitas empresas desenvolvem a sua própria engine, Uhum. mas muitas também, em vez de desenvolver a própria, empresas menores acabam usando ou Unity ou Unreal. Uhum. E eu aprendi um pouquinho de Unity na Full Sail, mas como era focado em 3D, foi só meio que uma introdução, como funciona e tudo mais. Mas é uma coisa que foi importante aprender, porque trabalhando em jogos, eu coloco as animações que eu faço, os rigs que eu faço, eu coloco dentro do Unity. Então, é uma coisa importante de se aprender também. Sim, eu acho que uma das inovações maiores de videojogos são os motores de gaming. Eu acho que Unity tem uma base de usuários enorme. Unreal era menor, mas parecia que estava inovando mais rápido. Mas agora mesmo Unity está de novo na grande fase de inovação. Então estão muito parecidas as duas plataformas.
Uhum. Sim. Um, uh, so, o Full dependendo do programa que você está, você tem mais ênfase em Unreal ou tem mais ênfase em Unity? Quando eu estava Um, no Seio, eu aprendi mais Unreal. Eu não aprendi muito dos dois, porque o foco mesmo era Maya, que é o Exatamente. software de desenvolvimento, de fazer arte em si. Agora, a gente aprendeu a colocar as nossas coisas tanto no Unreal quanto no Unity. A gente acabou mexendo mais no Unreal do que no Unity. Isso foi em 2013, 2014. Eu não sei como as coisas estão agora. Faz quase 10 anos. Então, estão muito parecidas. Nosotros mudamos muito material para Unreal. Agora mesmo nosso programa de games design é muito focado em Unreal. Mas Unity sigue sendo a plataforma mais importante de simulação. Então, em simulação tem muito mais Unity. A empresa Unity também abriu um escritório na Orlando. Então, estão contratando muito talento formado de função na escritório de Orlando. E temos muita relação muito boa com Epic Games. Também vem muito. Não tem um escritório em Orlando, mas elas estão mais perto, porque em North Carolina é muito perto. Então, tem muita comunicação com eles. Muito importante na parte acadêmica estar em contato diretamente com essas empresas. Uhum. Eu queria perguntar para você, se algumas pessoas que estão hoje vindo conosco aqui estão interessados na carreira tecnológica, em games, em animação, em desenvolvimento de jogos ou desenvolvimento de software. Ou você que diria a alguém interessado em seguir uma carreira em tecnologia? Eu diria, seja muito persistente nos seus estudos, porque essa área, principalmente quem não sabe nada ou quem está começando, é difícil. Não é fácil aprender. Não é fácil produzir um trabalho de boa qualidade, que é considerado profissional. Isso é. Eu acho que isso, não só nessa área, como em qualquer coisa que você queira fazer para ser bom, né? Você tem que investir muitas horas para você realmente entender como as coisas são feitas e se tornar bom no que você faz. Porque muita gente tenta aprender, mas quando você olha o trabalho dela, seja animação, modelagem, arte, desenho, se não é bom, ela não vai conseguir um emprego, porque a indústria é competitiva. Uhum. Tem muita gente concorrendo às mesmas vagas. Então, o meu conselho é invista bastante no seu portfólio e não desista, porque pode demorar, mas todo mundo que insiste consegue aquele primeiro emprego, que é o mais difícil. Que a partir da que você consegue o seu primeiro emprego, ele abre as portas desse mundo 3D e você começa com o networking, começa a conseguir outros empregos também. Então, insista no seu portfólio, na qualidade da sua arte, até você conseguir seu primeiro emprego, que a partir daí as coisas vão começar a melhorar. Essa é a parte mais difícil. Vamos falar um pouco de primeiro emprego. Você está muito acertado, porque essa é a parte mais difícil. E depois as coisas são um pouquinho mais fáceis. Mas o primeiro emprego é um desafio. Como foi o processo de você de chegar ao primeiro emprego? Ah, eu me formei na Full Sail e comecei a aplicar para todas as empresas, só que o meu
meu currículo não era muito bom, né? Eu tinha acabado de me formar, eu não entendia muito bem as coisas. E eu comecei a fazer uma internship na Full Sail mesmo, né? Um estágio com o Uhum. meu professor de animação. Eu peguei 3 meses depois que eu me formei para continuar estudando animação, continuar melhorando o meu portfólio e ao mesmo tempo aplicando, tentando coisas aqui, coisas ali. E foi difícil. Eu demorei uns 4 meses aí, sem nada, até eu conseguir esse primeiro emprego, que foi pelo networking, né? O meu amigo italiano, que tinha acabado de ser contratado, ele conseguiu me trazer de dentro. E aqui no Brasil, meu primeiro emprego no Brasil, depois que eu voltei, foi eu apliquei para uma empresa que estava procurando um animador e eles me mandaram um e-mail, eu fui lá pessoalmente, e a partir desse momento, do momento que eu conheci todas aquelas pessoas naquela empresa, eu consegui não só aquele primeiro emprego no Brasil, como todos os outros que eu tive até agora. Tudo pelas pessoas que eu conheci. Então, tem que ter persistência, tem que ter um portfólio profissional competitivo e tem que ter network. Exato. Essas são as 3 coisas mais importantes. Persistência, não desistir, porque é difícil. Um portfólio bom, que mesmo se você tiver networking, um amigo te indicar, o seu trabalho não for bom, não vai adiantar nada. E o Tá bom. networking também Nossa, network sozinho não dá. Trabalho tem que estar lá também. Um, então, estamos chegando ao final da nossa conversa. Muito obrigado. Fábio, quero fazer uma última pergunta para você, que eu sempre faço a mesma pergunta para todos os convidados. Um, há muitas coisas interessantes acontecendo na tecnologia hoje. Falamos algumas aqui, mas em geral, há muitas inovações nos últimos 5, 10 anos, que dá para pensar para um futuro melhor. O que você vê da tecnologia hoje, o que deixa realmente empolgado como o futuro? hum, eu acho que eu acho que é o VR que a gente estava conversando antes. Uhum. Eu acho que eu espero, né, pelo potencial, pelo crescimento dele, e eu acho que isso tem o potencial de mudar muito como as coisas são. Não sei se você já viu aquele filme que chama, acho que é Ready Player One, Ready Player One, yes. que todo mundo tem o óculos de VR e aí tem o mundo e todos os jogos e você praticamente vive dentro dele. Eu acho que, óbvio, é um filme, né, é ficção, e as coisas não são nada assim, mas eu acho que no futuro é possível que essa tecnologia do VR acabe crescendo de uma forma que seja muito interessante e mude como as coisas são hoje.